Então, é bem fascinante tentar imaginar a situação de um professor, tipo, no verão de 1938. Nossa, com certeza. O mundo lá fora estava numa transição maluca, né? Exato. A ciência estava explodindo com novas descobertas, as tensões globais lá no limite e as filosofias seculares ganhando cada vez mais espaço no dia a dia. E no meio desse turbilhão todo tem esse curso de verão. Isso, num lugar chamado Aspen Grove, em Utah, os líderes educacionais de uma grande instituição entregam para esses professores um manual que basicamente diz, olha, esquecem o barulho lá fora, ou vocês seguem exatamente as nossas regras, ou estão fora. Sem meio termo. Nenhum. E é exatamente esse o cenário que a gente tem na nossa mesa para a exploração detalhada de hoje. O material que vamos dissecar é um panfleto histórico. Um manifesto, eu diria. É um manifesto que gerou um impacto muito profundo na época e, bom, cujas ondas continuam batendo nas margens dos debates educacionais até hoje. O título é O Curso Traçado para a Igreja nos Assuntos Educacionais. E é um documento com um peso histórico gigantesco. Originalmente, ele foi um discurso proferido por J. Reuben Clark, Jr., que era um dos principais líderes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias naquele período, certo? Exatamente. Ele ocupava uma posição altíssima. Mas olha, antes da gente mergulhar nas entrelinhas desse texto, é muito importante colocar as cartas na mesa sobre o que é esse material de fato. Sim, é fundamental deixar isso claro para quem nos ouve. Estamos lidando com um manifesto que possui uma carga doutrinária religiosa fortíssima. Ele foi desenhado para ditar regras inegociáveis, quase como um código de conduta absoluto para os educadores daquele sistema específico. E para quem está acompanhando a nossa análise, vale ressaltar que a nossa abordagem aqui será puramente analítica e rigorosamente imparcial. Perfeito. Não estamos aqui para validar, endossar ou criticar a teologia em si. De forma alguma. O nosso objetivo é olhar para o motor dessa máquina educacional, entender a filosofia por trás dela e observar como uma instituição estabelece fronteiras tão rígidas para proteger a sua identidade. Isso. Analisar a mecânica da coisa. Certo, então vamos desmembrar isso, porque as reflexões de 1938 sobre o ensino de jovens ainda ecoam muito hoje. É como pegar um manual de instruções de um sistema altamente complexo e tentar entender por que cada peça foi colocada ali. E o que chama atenção logo de cara, pelo menos para mim, é como o autor escolhe abrir o discurso. Ele não começa ditando uma regra seca. Não, ele usa uma analogia que honestamente, é de uma habilidade retórica impressionante. Ele faz referência a um evento histórico famoso nos Estados Unidos, o grande debate entre Webster e Hayne. Mas o interessante é que ele ignora a política do debate. Totalmente, ele foca numa metáfora específica que o Webster usou. Ele descreve a figura de um marinheiro. Ah, essa imagem é muito poderosa. Muito. Ele descreve esse marinheiro que passa dias jogado de um lado para o outro por uma tempestade violenta, no meio de um mar completamente desconhecido, sem conseguir ver as estrelas. E o que esse marinheiro faz? Ele usa a primeira pausa da tormenta, o primeiro e mais breve lampejo de sol, para pegar os instrumentos e descobrir a sua latitude e longitude. Ele precisa desesperadamente saber o quanto a tempestade o afastou do seu curso original. Antes de tomar qualquer outra decisão. Exato. Mas trazendo para o contexto de 1938, o que exatamente era essa tempestade que estava deixando a instituição tão preocupada? Bom, essa é a chave para entender todo o documento. A tempestade que o Clark está ilustrando é a invasão massiva das filosofias seculares e do debate acadêmico moderno para dentro das salas de aula da igreja. O mundo acadêmico batendo na porta. E entrando, né? Naquela época, os métodos pedagógicos seculares estavam se popularizando muito. A ciência trazia questionamentos sobre as origens do mundo, do homem, e muitos educadores religiosos tentavam conciliar essas duas coisas. Tentavam achar um meio termo. Isso. Mas o que o autor está dizendo, de forma muito elegante, mas implacável, é que o sistema educacional da instituição estava à deriva, que estava perdendo a sua essência ao tentar flertar com o mundo acadêmico moderno. Ele está ordenando que o sistema pare tudo, olhe para o sol
e recalcule a rota de volta para os fundamentos. Exatamente. Ele quer estabelecer o ponto de partida absoluto para que a instituição não afunde no mar do pensamento secular. Certo. Então ele diz, precisamos saber nossa latitude e longitude. E lendo o texto eu fiquei impressionada, porque fica muito claro que ele não deixa absolutamente nenhuma margem para interpretação sobre quais são essas coordenadas. Nenhuma. Ele crava duas âncoras inegociáveis no chão. A primeira coordenada, a latitude, digamos assim, é a crença literal e irrestrita na divindade de Jesus Cristo. E quando ele diz literal, é literal mesmo, né? Literal mesmo. Ele especifica que isso engloba a expiação e a ressurreição física, de carne e ossos. O texto até faz questão de citar passagens bíblicas, como o livro de Jó, para cimentar a ideia de que a ressurreição não é uma metáfora bonita. É um fato físico inquestionável. Sim. E a segunda coordenada, longitude, é a crença igualmente literal na restauração do Evangelho através do fundador da igreja, Joseph Smith. O que amarra o educador a aceitar como fatos históricos as visões celestiais, especificamente a primeira visão, e a autenticidade tangível do livro de Mórmon. Exato. Sem a aceitação plena dessas duas coordenadas, o Clarke argumenta que todo o resto desmorona. Mas aí me surge uma dúvida muito prática, e acho que é a dúvida de qualquer educador. O que acontece com aquele professor que, sei lá, é brilhante, adora os alunos, concorda com 90% dos ensinamentos éticos e morais, mas no íntimo tem alguma dificuldade com a ideia de uma ressurreição física, literal? Existe, algum espaço para o debate acadêmico dentro da sala de aula? Alguma margem para ele dizer, olha, talvez seja uma alegoria? Nenhuma. Absolutamente nenhuma margem. E é aqui que o tom do documento se torna cristalino. O Clarke estabelece o que a gente pode chamar de a regra de ouro implacável para o corpo docente. Que é? A instrução é a seguinte: os fatos doutrinários devem permanecer inalterados, sem desculpas, sem meias-verdades e sem evasivas. Nossa! Se um professor descobre que não acredita plena e honestamente nessas duas grandes coordenadas, o texto exige uma ação imediata. Ele não deve tentar disfarçar a sua descrença, não deve tentar racionalizar o ensino, ele deve se demitir imediatamente. Uau! É um corte na própria carne da instituição. Sim. E vai além, tá? O Clarke complementa que, se por algum motivo o professor hesitante não tiver a decência de se demitir por conta própria, os líderes do sistema educacional têm a obrigação moral de dispensá-lo. Então, não tem a figura do advogado do diabo para estimular o pensamento crítico? De jeito nenhum. A clareza dessa fronteira institucional é algo fascinante de se observar de fora, porque mostra um ecossistema que prefere, sem piscar, a exclusão de um profissional talentoso à diluição dos seus valores centrais. É um sistema de defesa imunológico levado ao extremo. E isso nos leva a um ponto do texto que vira uma chave muito interessante, porque aqui é que a coisa fica realmente intrigante. Sobre os alunos. Isso. Geralmente, quando a gente pensa em como a educação tradicional, principalmente lá nos anos 30, enxerga os alunos mais jovens, a visão costuma ser super paternalista. Ah, sim. Os jovens como mentes em branco precisando de modelagem. Ou como ovelhas confusas, ou até como rebeldes céticos que o professor precisa suar a camisa para convencer. Mas o manifesto do Clarke descreve os estudantes de uma maneira que vai totalmente na contramão disso. É uma inversão de expectativa brilhante. Em vez de tratar a juventude com condescendência, o autor eleva o status do aluno. O documento descreve os jovens da igreja como sendo lúcidos de pensamento e espírito. Lúcidos de pensamento é uma baita responsabilidade. Demais. O Clarke constrói um argumento de que a missão do professor não é perder tempo tentando converter os alunos, porque, na visão dele, esses jovens já nascem com fome pelas coisas do espírito. Eles são ávidos pela verdade profunda e possuem uma maturidade espiritual inerente que o mundo secular simplesmente desconhece. E subestima. E subestima, exato. E essa visão tem um impacto direto no que é ensinado. Porque se o aluno já é espiritualmente maduro, o professor não pode entregar qualquer coisa. Tem uma crítica fortíssima no texto à ideia de transformar a religião num
É mero sistema ético. Precisamente. E essa é, talvez, uma das distinções filosóficas mais ricas do panfleto. Ele traça uma linha divisória muito grossa entre ética e religião. Porque na lógica do documento, ensinar um jovem a ser virtuoso, ser um bom vizinho, praticar a benevolência, isso é ótimo. Mas é função das escolas públicas e seculares. Exato. O Estado já paga por isso. A educação religiosa tem um propósito que o autor considera infinitamente superior e exclusivo. Ela existe para ensinar o que a escola pública não pode: o infinito, a salvação, a estrutura da vida após a morte e o papel de Deus. Então, reduzir uma aula de religião a dicas de como ser uma boa pessoa é visto quase como um insulto, né? Uma confissão aberta de que o professor não tem fé nas doutrinas maiores. É como se ele dissesse, olha, não usem o meu tempo e o meu espaço para ensinar algo que eles podem aprender lendo o manual de etiqueta cívica. E para garantir que essa profundidade não se perca, o Clarke ataca diretamente um comportamento que ele rotula como um grande anacronismo educacional. A parte sobre os pedagogos modernos. Isso. Ele alerta os líderes sobre aqueles professores que saem para fazer doutorado nas grandes universidades seculares, aprendem as pedagogias mais modernas da época e tentam importar isso para dentro da igreja. O texto diz que tratar jovens espiritualmente dispersos com historinhas de ninar, técnicas condescendentes ou levar os conceitos em banho-maria é um anacronismo flagrante e grosseiro. A escolha da palavra anacronismo revela muito sobre a mentalidade dele. Ele está argumentando que os métodos seculares, que o mundo considera o ápice da modernidade, são, na verdade, ultrapassados e infantis quando aplicados ao nível espiritual daqueles jovens. É uma instrução para não disfarçar as verdades complexas sob roupagens lúdicas. Não é preciso sussurrar a doutrina. Ou pedir desculpas por ela. E isso cria um contraste brutal com o cenário educacional que a gente conhece hoje, porque hoje em dia a busca constante é pela gamificação do ensino, certo? Total. Há um esforço hercúleo para suavizar, embalar e fatiar informações complexas em formatos divertidos e curtos. Tudo na tentativa desesperada de reter a atenção dos jovens. Mas o documento de 1938 olha para a raiz dessa tendência e declara guerra a ela. Exige que o educador vá direto ao ponto, entregando a complexidade doutrinária na sua forma mais pura e crua. Confiando que o aluno tem a capacidade e a obrigação de absorver o impacto do que é infinito. Sem dúvida. É uma recusa institucional em rebaixar a régua. E, naturalmente, essa exigência de profundidade e franqueza recai inteiramente sobre os ombros de quem está lá na frente da sala de aula. O nível de cobrança sobre os professores delineado nesse manifesto é algo que beira o esmagador. Então, o que tudo isso significa na prática? É aí que o texto introduz os requisitos de caráter para esse professor. O Clarke deixa bem claro que ter uma erudição fantástica, ter estudado nas melhores universidades ou possuir múltiplos doutorados é completamente inútil se o profissional não possuir uma característica essencial: a coragem moral. Sim, e a forma como ele define essa coragem moral é bastante específica. Não é sobre coragem para debater ou questionar as coisas. Não é. É a coragem para declarar o próprio testemunho e a própria crença absoluta sem 1 milímetro de hesitação. O autor argumenta que a convicção é transmissível, mas a dúvida também é. Se a certeza do professor chegar ao aluno de forma diluída, vacilante ou cheia de ressalvas acadêmicas, o efeito psicológico e espiritual na mente daquele jovem vai ser corrosivo. Exatamente. O professor, nesse sistema, não é visto como um facilitador de debates ou um guia exploratório. Ele é o farol. Ele é a âncora de certeza no meio daquela tempestade secular que a gente mencionou lá no início. O que nos leva ao conceito que pessoalmente eu acho mais revelador e tenso de toda a exploração de hoje. Se conectarmos isso com o panorama geral, o Clarke cria um conceito irmão para a coragem moral que ele chama de coragem intelectual. E ele aplica isso diretamente a um perfil muito específico. O acadêmico religioso que atua nas ciências. Isso. Ele lista nominalmente profissões como psicólogo, químico, geólogo e arqueólogo. Profissões que lidam com o empírico, com o material, e que frequentemente esbarram em descobertas que podem entrar em atrito frontal
com as narrativas de uma religião literal. Essa parte do texto é um estudo psicológico brilhante sobre a dissonância cognitiva e a pressão social. Ele traça o perfil quase trágico do cientista que pertence à religião, mas que trabalha ou estuda no meio secular. Ele descreve a pressão que esse indivíduo sofre dos pares. Uma pressão monstruosa da academia. Para não virar alvo de zombaria, para não ser motivo de escárnio numa roda de colegas materialistas, esse acadêmico começa a ceder. Ele dilui suas crenças, ele modifica seu discurso, tenta racionalizar milagres e, eventualmente, finge repudiar suas raízes para se enturmar. E o documento alerta os educadores para nunca, em hipótese alguma, caírem nessa armadilha. A linguagem que ele usa para descrever esse movimento de ceder à pressão acadêmica é duríssima. Muito dura. Ele diz que o indivíduo que faz isso comete a maior traição possível ao próprio intelecto. Traição ao intelecto. Ele perde o autorrespeito. Ele macula a instituição da qual faz parte e, no fim das contas, sofre exatamente o castigo que estava tentando evitar de forma tão patética, o desprezo do mundo. Porque, na visão do texto, o mundo reverencia quem defende suas convicções honradas, mesmo que discorde delas, mas sente asco de quem as abandona por pura conveniência social. É uma condenação avassaladora da hipocrisia acadêmica. É o choque inegável entre duas visões de mundo incompatíveis na sua essência. O método científico secular é fundamentalmente baseado na dúvida. Ele exige o questionamento perpétuo das premissas e a rápida adaptação diante de novas evidências empíricas. E o modelo delineado pelo Clarke é o avesso disso. Ele é pavimentado na certeza absoluta e inalterável de premissas espirituais estabelecidas no passado. Ao exigir que um geólogo, por exemplo, mantenha a coragem intelectual de rejeitar um consenso científico mundial caso isso contrarie a doutrina, a instituição constrói um muro de contenção impenetrável ao redor do seu ecossistema. É um comportamento que transcende a religião. É uma dinâmica que vemos em qualquer organização altamente coesa que exige lealdade corporativa ou ideológica acima da lógica individual. Mas aí surge uma questão muito pragmática. Com regras tão filosóficas e rígidas, como uma instituição gigantesca garante que o professor, lá na sua sala de aula fechada, realmente siga esse manifesto e não comece a ensinar as próprias teorias misturadas com a doutrina? É aí que o autor traz o discurso que estava lá flutuando nas altas nuvens da teologia e da moralidade, direto para o chão frio e duro da realidade administrativa. Ele puxa o mecanismo de controle mais eficaz que existe: o orçamento. O peso do dinheiro. O Clarke é surpreendentemente transparente com os números nessa reta final do texto. Ele abre o jogo e revela que, na época, o orçamento destinado ao sistema educacional da igreja era de $860 mil, o que, para os valores da década de 30, era uma fortuna. Quase 17% de todos os gastos da igreja. Sim, mas ele não joga esses números apenas para mostrar grandeza. Ele faz isso para lembrar a cada professor, com uma carga emocional muito forte, a origem exata de cada centavo desse dinheiro. Exatamente. O financiamento desse sistema não vinha de lucros corporativos, mas do dízimo. Ele faz questão de pintar o quadro real de quem paga essa conta. Fala do suor, do trabalho exaustivo, das privações diárias e do sacrifício profundo das viúvas e dos fieles mais humildes. Essa coragem financeira funciona como um ultimato moral insuperável para o educador. É um peso tremendo. O professor percebe que não está sendo pago apenas por uma instituição, mas pelo sacrifício de pessoas que muitas vezes não têm o que comer, mas entregam o dízimo acreditando no sagrado. E a consequência lógica que ele extrai disso é que usar esse dinheiro, que ele define como absolutamente sagrado, para dar aos jovens uma instrução incolor sobre ética básica ou matérias seculares, é uma traição inaceitável. Lembra do argumento das escolas públicas? Lembro. Que o Estado já ensina as matérias mundanas de graça usando o dinheiro dos impostos. Exato. Então, usar o dízimo sagrado para repetir o trabalho do Estado é inadmissível. A ameaça que se segue é muito real.
O Clarke deixa claro que a alta liderança, a primeira presidência, está disposta a fechar os seminários e institutos, encerrando todo o programa educacional não obrigatório, caso o ensino não se alinhe estritamente ao propósito de ensinar as doutrinas fundamentais. Ele declara que não há justificativa para gastar mais $1 de dízimo se o acordo doutrinário for quebrado. É o condicionamento absoluto do financiamento à lealdade ideológica. É uma prensa formidável. O professor que está ouvindo esse discurso se vê preso entre o peso da responsabilidade eterna sobre as almas dos seus alunos e o peso dos centavos suados de sacrifício dos fiéis que pagam seu salário. E embora o autor faça uma homenagem muito respeitosa ao final, reconhecendo a dedicação extrema dos professores e admitindo que os salários eram muito baixos para a carga exigida, o recado final não deixa margem para respiração. O curso estava traçado, as coordenadas fixadas, e quem quisesse continuar no navio teria que segurar o leme com as 2 mãos, sem olhar para trás. E se tentarmos sintetizar a essência de tudo que desmembramos hoje, fica claro que o curso traçado é muito mais do que um memorando interno ou um manual de pedagogia. É um manifesto de sobrevivência institucional. Ele escancara as engrenagens de um ecossistema que só consegue se sustentar exigindo uma crença absoluta de seus guardiões do conhecimento. Rejeitando violentamente a secularização, confiando na capacidade espiritual da juventude e defendendo seu financiamento como uma barreira moral impenetrável. É o desenho de uma fortaleza ideológica construída propositalmente para suportar as piores tormentas do mar secular. E toda essa análise profunda nos deixa diante de uma provocação instigante. É um cenário que convida à reflexão, não para julgarmos o passado, mas para observarmos o presente. Tem uma afirmação muito curiosa do Clarke no texto. Ele adverte os educadores a não caírem no erro de achar que as verdades espirituais mudaram só porque a humanidade fez progressos assombrosos no controle das forças da natureza. Ele crava aquela frase marcante. Sim, as conquistas espirituais do homem não acompanharam o passo de suas conquistas materiais. E isso levanta um enigma fascinante para quem está acompanhando essa dinâmica com a gente. A educação secular e o progresso material são movidos por um motor muito específico, o questionamento implacável do que já é conhecido. A ciência avança porque alguém, em algum momento, duvida do conhecimento herdado. É a quebra das certezas que gera o novo. Exatamente. Diante disso, como um sistema com fronteiras ideológicas tão delimitadas lida com a realidade do nosso tempo? Um mundo onde o volume de informação, o acesso a múltiplas perspectivas e as inovações tecnológicas não crescem mais ao longo de séculos, mas de forma exponencial a cada segundo, o que acontece com a arquitetura cognitiva de um indivíduo quando a regra máxima da educação na sua base formadora é justamente reforçar infinitamente o passado e nunca permitir o questionamento de suas premissas essenciais? É o paradoxo supremo da condição humana. O abismo constante entre a necessidade humana de nutrir uma certeza espiritual inabalável para dar sentido à vida e a urgência material de fomentar a curiosidade exploratória que desestabiliza todas essas certezas. Equilibrar essas duas forças é, sem dúvida, a maior tensão na história da educação do intelecto. E é com esse paradoxo ecoando em nossas mentes que encerramos o mergulho de hoje. É sempre um privilégio desbravar as camadas da história e entender como as instituições humanas constroem e defendem suas realidades. Fica o convite, para quem nos ouve, de continuar exercitando a curiosidade intelectual e explorando as águas profundas do conhecimento, não importa de onde o vento sopre. Até a próxima exploração!